Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo que seguiam Jesus, esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou de fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o, de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe:
Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei. Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus. O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-lhe com um manto vermelho, aproximaram-se dele e diziam, e davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus. De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nela estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram as suas roupas em 4 partes, uma para cada soldado.
quando a túnica estava, quanto a túnica era tecida sem costura, uma peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara de uma esponja embebida em vinagre e levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia da festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura diz ainda: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mira e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Meus caros irmãos, celebramos hoje um dia, do ponto de vista litúrgico, gravíssimo. Celebramos o dia em que nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado e morto na cruz. Só disso estamos diante do mistério. Deus é o autor de toda a existência. Deus vive por si mesmo. Deus não morre. Mas, se fazendo homem, padeceu a morte. A morte que o apóstolo diz que é o salário do pecado. Mas como então? Se Jesus é aquele que foi igual aos homens em tudo, menos no pecado. E as leituras nos ajudam a penetrar um pouco nesse mistério. Quando na primeira leitura, vemos ali a imagem do servo sofredor, que carrega sobre si não os seus pecados, mas os pecados de muitos, aos quais ele vai libertar. E a carta aos Hebreus que fala deste mistério. O Evangelho discorre sobre tudo isso.
essa hora e vez das trevas que nós ouvimos no Evangelho de Domingo de Ramos, este Evangelho sobre a paixão, narrado por São Lucas, é a hora e a vez das trevas. Jesus, que havia rezado: se te é possível, afasta de mim este cálice. Mas em outra ocasião ele já tinha dito: o que direi? Afasta de mim este cálice, afasta de mim esta hora, mas foi para esta hora que eu vim. E a carta aos Hebreus diz: e ele foi ouvido. Como foi ouvido? Se reza no Monte das Oliveiras: afasta de mim este cálice, e é crucificado. Ele foi ouvido porque Deus prepara a sua ressurreição. Isso nos ajuda, né, a aprender a rezar. Devemos pedir tudo a Deus. Qualquer coisa que você quiser, você pode pedir a Deus, condicionando: se é para o meu bem, se é para a minha felicidade, sobretudo para a minha felicidade eterna. A glorificação de Jesus não excluía a passagem pela cruz, a passagem pela morte. Mas a glorificação está aí. É na morte que ele vai vencer. Contrariando a lógica humana, nós achamos que vencemos quando tudo se dá segundo a nossa perspectiva, segundo aquilo que eu pedi a Deus, e muitas vezes Deus não está salvando e ajudando, negando os nossos pedidos. Às vezes queremos muito a uma coisa na vida e Deus não permite. Talvez esteja nos liberando de um mal maior, não é? E a Cristo, que responde também: não seja feita a minha, mas a vossa vontade. Deus atende, mas não privando da cruz. Essa crucifixão injusta, né? Hoje falamos de um julgamento. Rui Barbosa examinou este julgamento à luz do direito, e à luz dos direitos viu tantas falhas, né? Mas é um trabalho que eu pedi aos alunos do Instituto Superior de Direito Canônico: análise da paixão de Cristo segundo o direito. Já começa tudo errado, um julgamento à noite. Olha aí, até hoje o julgamento é interrompido, é a calada da noite, é a hora das ratazanas, dos morcegos, dos coisas ruins, não é? É a hora das baratas, dos bichos asquerosos. Tem tido essa experiência, às vezes sai para caminhar à noite, é barata para todo lado da nossa cidade, né? Então não pode. Um julgamento onde as testemunhas entravam em contradição, não tinham nem matéria propriamente para julgar Jesus. E é Caifás, não aparece no texto de hoje, mas é Caifás que diz a Jesus: eu te conjuro que me digas se tu és o Filho de Deus. E a resposta é, como apareceu hoje várias vezes: tu dizes. A resposta aramaica, quando diz tu dizes, ó, é tão verdade que até você acabou de falar. É isso que quer dizer. E ele não poderia dizer outra coisa, porque, como ele diz, eu vim para dar testemunho da verdade. A verdade é que ele é o Filho de Deus. Mas aqueles fariseus cegos, zelosos da sua religião, ou do seu entendimento da sua religião, e das benécias que aquela religião trazia para eles, não podiam ver ou não quiseram ver. Até hoje eu penso nisso, né? Nós vamos ter a narrativa, né, do túmulo vazio, né? E o que eles vão fazer, não é? Vão encher a mão dos guardas de dinheiro. Fique tranquilo que chegar no governador nós resolvemos. É esse espírito aí. Com esse espírito, eles poderiam reconhecer o Messias? Muito menos o Messias que está na Escritura, né, que nós ouvimos na primeira leitura. Essa leitura é valiosa. Ela diz a circunstância de Cristo: o servo sofredor, e não o Messias glorioso, libertador, político, rei, sábio que eles esperavam. Não, ele não veio assim. A lógica divina é outra, e é por isso, né,
que nada disso é surpreendente. Isso não afasta o grande sofrimento de Cristo. A paixão já foi examinada de várias maneiras, né? Um francês antigo, Pierre Barbet, examinou os sofrimentos da paixão à luz do sudário. O sudário de Turim, que só se pode visitar de 10 em 10 anos. A próxima visita agora é 2030, né? E tem que se reservar, porque não é fácil, não. O sudário que tentaram desmoralizar com o teste do carbono 14, aqueles tempos idos, né? Em cima da hora retiraram um laboratório, depois disseram que o sudário é uma peça da Idade Média. Malandros, sem vergonha, descarados. O teste do carbono 14 deu Idade Média. Aonde eles coletaram o material? Num pedaço que era da Idade Média mesmo. Porque o sudário passou por 2 incêndios. E as monjas não colocaram pano remendado, não. Elas teceram o sudário. Então aquele pedaço é da Idade Média. Mas você veja que são sem vergonha que foram ali. Por quê? Queriam desmoralizar o sudário. Que é uma prova incontestável da ressurreição de Cristo. Não há um outro homem com essas circunstâncias históricas. O sepultamento tem provas ali. Havia uma moeda nos olhos de Cristo, característica do sepultamento judaico. Encontraram pólen do tempo de Jesus. Tudo ali. Depois, o maior mistério do sudário, ele não é uma pintura. Foi o que os cientistas, entre aspas, disseram que era uma pintura da Idade Média. Ele é uma impressão fotográfica. E se fosse assim, então a Idade Média seria mais avançada do que nós tecnologicamente, porque mesmo a NASA tentou fazer um sudário com a luminosidade intensa, que seria, para fazer essa impressão, é a luminosidade de uma explosão atômica. Não tem como fazer isso. Agora, o pior cego é o que não quer ver, e mais ainda quando há malícia, né? Então, com base no sudário, Pierre Barbet examinou, crucificou cadáveres. Ele pôde afirmar, por exemplo, que o prego não foi na palma da mão, embora as nossas representações mostrem sempre na palma da mão, foi aqui. Os romanos sabiam bater no lugar certo, o prego entrava e aí cravava aqui, e travava. Jesus tinha que manter o corpo, seja por essa dor, seja para poder respirar. Quando não aguenta mais, não tem mais a respiração, expirou, né? Do cansaço e tudo. A paixão seria dificílima para um homem forte. Dificílima. Muitos homens ficavam só na flagelação, as pancadas e o chicote. Os legionários de Cristo faziam sempre a exposição, inclusive fizeram uma estátua com base no sudário. A lança não é um espetinho, não. É uma cabeça de pedra enorme que entrava. O lado aberto é um buraco enorme. Não é? O corpo é uma chaga. Né? Veja que a narrativa do servo sofredor é essa. Uma figura que causa horror, que ninguém quer se aproximar. O chicote batia com as garras e arrancava a pele. Isso é o sofrimento humano. Mas veja que no Monte das Oliveiras, Jesus sua sangue. Por quê? É a paixão. É a ingratidão. A Deus só se deve toda a honra, toda a glória, toda a adoração. E os homens pretenderam julgá-los. Diz o Salmo 21, o Salmo messiânico, né? Por cães numerosos fui cercado. É mesmo uma cachorrada de dar medo. Cachorro Herodes, cachorro Caifás, cachorro Anás, cachorro Judas, cachorro Barrabás. Mas é uma banda mesmo de coisa ruim. Cães numerosos. Deus Pai o permitiu, porque sabia de uma vitória muito mais gloriosa, mas não na lógica humana. A lógica humana está em Judas, que é o zelota, a revolução,
a rebelião, vamos derrubar esse governo. O meu reino não é deste mundo. O reino deste mundo deve ser feito por nós, e temos obrigação. E temos que tentar instaurar o máximo possível o reino de Deus, que não vai, a plenitude não é aqui, é lá. Contrariando a tese de um certo barbudo que tem por aí, o reino de Deus não é aqui. Como essa criatura materialista diz, não tem o reino de Deus lá, o reino de Deus é aqui. Isso é materialismo, né? Que é tese também de uma certa teologia que anda por aí ainda. Está quase morta, né? Mas vai capengando, querendo afirmar essas bobagens. Então Jesus sua sangue, porque ali não é só o sofrimento do homem, é o sofrimento de Deus, que deve ser reconhecido, deve ser honrado. Como diz Santo Agostinho, a religião é uma virtude que está anexa à virtude da justiça. Da justiça. Se não prestamos o culto a Deus, somos injustos. E esse é o peso que cai sobre a humanidade. Porque a Deus deve-se dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. E é isso que neste dia nós recordamos. Daqui a pouco vamos fazer a adoração da cruz. Não vamos adorar o pedaço de pau, não, minha gente. A cruz. A cruz no sentido do sofrimento. A cruz, a paixão de nosso Senhor. É isso que nós vamos adorar, né? Beijando ou saudando o objeto material, o símbolo, que nos recorda a paixão, o sofrimento de Cristo, o sofrimento do homem em Deus, né? E só Ele podia tomar essa cruz. É muito bonito que São Francisco recebeu os estigmas. Até hoje nós temos o cartaz ali fora, não é? Recebeu os estigmas de Cristo, né? E ele pede para receber, participar da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo na medida das suas possibilidades. Porque aquela paixão é exclusiva de Cristo. Veja que santo, hein? Não era doutor, não estudou, mas sabia muito bem as coisas. E aí recebe o estigma de Cristo, né? Porque aquela paixão é uma cruz pesada demais para se carregar. É por isso que São Cristóvão, um homem forte, que atravessava as pessoas num rio violento, não é? E carregava gente grande, e conseguia, hein? Foi carregar um pequeno menino, quase não aguenta. É o menino Jesus, que levou consigo um peso dos nossos pecados. E só Cristo podia levá-lo. Esta cruz pertence a Cristo. E só Ele tinha dignidade para pagar por nossos pecados. Só o verdadeiro homem e verdadeiro Deus poderia oferecer este sacrifício. Porque Ele era o Cordeiro sem mancha. Ele era Deus. Ele podia oferecer um sacrifício de um valor infinito para pagar pelos pecados de todos os homens de todos os tempos. E era verdadeiro homem. Olha aqui a pedagogia divina. É o homem que está na cruz. Representa a humanidade, mas é Deus também que está na cruz e oferece o sacrifício infinitamente perfeito. Por isso, meus irmãos, hoje é o dia de darmos grandes graças a Deus. Pedir perdão mais uma vez por nossos pecados, porque nós também participamos da paixão de Cristo. Foi antevendo os nossos pecados que Ele também foi para a cruz. Também foi para libertar-me dos meus pecados que Ele foi crucificado. Eu, pecador, não é apontar para os outros, não. Nessa hora temos que pensar em nós. E fazer o firme propósito de procurar corresponder sempre mais a esta Santa Cruz. Bendigamos, louvemos e adoramos Jesus, nosso Senhor, que de tanta misericórdia perdoou os nossos pecados. Passamos agora a fazer a oração universal.